Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui na sua casa com o objetivo de compartilharmos da sua palavra na manhã desse dia. Nós estivemos acompanhando as lições anteriores e percebemos, todos nós, que no mês de julho nós estudamos na lição de número 2 um tópico específico sobre murmuração. E nós vamos estender, logicamente, esse pensamento, porque o objeto do recurso de Deus, que é intitulado a lição de hoje, está ligado justamente à murmuração. E nós aprendemos na ocasião anterior que murmuração é uma fala insatisfeita, né, dentro de um grupo, e geralmente é uma fala persistente, né, às vezes até às escondidas, né, dos holofotes, dos microfones, das caixas de som, mas através de grupos, né, num contexto bastante perigoso. Nós poderíamos citar diversas áreas da nossa vida, né, que nós às vezes agimos assim de forma inconsequente. Por exemplo, no nosso trabalho, né, nós oramos a Deus para nos conceder um trabalho para o nosso sustento, e o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, né, e muitas das vezes pelo nosso esforço, né, que o Senhor vai agir, por exemplo, passando num concurso público ou sendo avaliado de alguma forma, e nós estamos ali, alcançamos com o objetivo desejado, mas depois manifestamos nossa insatisfação quando já estamos ali recebendo aquela bênção do Senhor e murmuramos e falamos com um e falamos com o outro. Geralmente a murmuração ela está direcionada a um ente superior a nós, né? Nós às vezes estamos insatisfeitos com o patrão, estamos satisfeitos com aquele que tem um grau superior a nós e estabelece comando em relação às nossas vidas. E isso provoca uma série de problemas no contexto da comunidade no trabalho. A murmuração pode acontecer dentro do aspecto familiar, que é também muito sério, né? Os filhos murmuram contra os pais, a esposa contra o esposo contra a esposa, e forma-se aqueles grupinhos dentro da família, buscando o defeito do outro. Em muitas circunstâncias isso acontece numa reunião familiar, e nesse ambiente às vezes causa um mal-estar dentro da família. Tanto um caso do trabalho quanto o caso de família, quando acontece, provoca realmente um mal-estar muito grande, né? E também pode acontecer dentro do contexto da igreja local, que é também extremamente sério. E o Senhor traz ensinamentos para nós nesse sentido. Muitas das vezes nós não estamos satisfeitos com a liderança da igreja, e por não estar satisfeito com a liderança, nós individualmente começamos a expressar isso com o nosso olhar, com os nossos gestos, com a nossa fala, e isso vai contagiando outros e ganhando adeptos ao ponto de chegar
a produzir divisão no corpo de uma igreja local. Em outros aspectos mais, a murmuração é algo perigoso. Em todos esses três que nós falamos aqui, no trabalho, na família e na igreja, eu tenho vivido no campo da atividade laborativa, no meu trabalho, né? São pessoas insubordinadas, que vão à justiça ou levam o seu patrão à justiça. São pessoas insubordinadas que praticam condutas agressivas contra os seus familiares, né? E no contexto da igreja local também, reivindicação de membros de igreja local contra a igreja, a justiça, indenização e outras coisas mais. E quando a gente começa a estudar o caso para chegar a uma sentença final, a gente percebe que tudo começou de uma coisinha, às vezes, muito simples, muito pequena, que não foi dado importância e que está ligado à murmuração, né? Aquela insatisfação silenciosa, rancorosa, aquela palavra que às vezes nós colocamos no sentido de ofender um e outro. Então, é realmente um perigo muito grande a questão da murmuração. E no texto aqui, o Senhor vem mostrar o quanto é sério isso, né? Ao longo da trajetória do povo de Israel até aquele momento, com a saída do Egito, eles temerosos de tudo que estava acontecendo e achando que Deus estava agindo de forma a castigá-los somente, né? Enquanto que não tinham olhares para os livramentos que Deus já tinha feito ao povo até aquele momento, né? Livrando de povos inimigos, livrando da fome, livrando da sede, livrando dos diversos ataques de outras civilizações. Então, chega nesse momento aqui da história do povo que as murmurações continuavam, né? E Deus então mandou a correção através da morte, né? Uma praga, podemos dizer assim, das serpentes no meio do povo, e essa praga dizimou o povo em uma expressão que foi digna de ser relatada na Bíblia Sagrada, quando diz que muito do povo morreu. E o Senhor, então, diante da confissão do pecado desse povo, foi a Moisés e pediu a Moisés que intercedesse ao Senhor para que viesse o livramento. E o livramento veio, a edificação daquela serpente de metal que precisava ser hasteada, e todo aquele individualmente que olhasse para a serpente seria curado. E realmente isso aconteceu, e o escritor do Evangelho faz referência a essa passagem como o que o próprio Cristo fez por nós, né? Essa última parte nós vamos analisar hoje à noite, se Deus permitir. Mas vamos lá. Por que é perigoso murmurar? A murmuração é perigosa por vários motivos e razões. E destacamos, em primeiro lugar, murmuração, como disse, geralmente contra um ente superior.
E no caso aqui estava claro, o povo declarou, a murmuração era contra Deus e contra a liderança de Deus, que era Moisés. E quando eu estou murmurando contra Deus, eu estou dizendo assim, eu não confio em Deus. E isso é muito sério. A murmuração é uma desconfiança ao ente superior. E isso é contraditório no contexto da nossa vida espiritual. O que seria eu e você se desconfiarmos de Deus? Pensa aí. O que seríamos nós se agíssemos com desconfiança de Deus? Estaríamos desamparados, estaríamos sem chão, a nossa vida espiritual seria um caos. Em quem confiar? No pastor? No amigo? Nos grupos de pessoas? Na religiosidade? Se eu não confio em Deus? Então, prezados irmãos, murmuração é pecado. E todo pecado é grave. E todo pecado é grave. Mas se nós analisarmos com mais nitidez esse aspecto aqui da murmuração, nós teríamos mais cuidado com a nossa vida espiritual, naquilo que estamos falando nos grupinhos dentro da igreja. O que nós estamos falando da liderança da igreja? O que nós estamos falando das programações da igreja, dos ministérios da igreja? Por que existem tantas denominações e cada dia mais aumentando nesse tempo que nós estamos vivendo? É justamente porque existem sérias e graves divisões. E essas divisões começam por pequenas falas, burburinhos, que nós achamos que não têm importância, mas que ficam registrados no livro de Deus. E Deus não agrada dessa conduta. Então, murmuração é perigosa porque demonstra falta de confiança de Deus. Murmuração é perigosa porque demonstra falta de gratidão a Deus. Como nós falamos aqui, você pediu a Deus que lhe desse um trabalho e Deus, pelo seu esforço e pela graça dele, Deus te concedeu essa bênção. E quando você assume aquela atividade, começa a reclamar das dificuldades que ali são encontradas e esquece de agradecer. E quando eu recebo a bênção e não agradeço, Deus anota essa manifestação omissa de cada um de nós. Ultimamente nós temos sido assim. Estamos insatisfeitos com o frio, com o calor, com o sol, com a chuva, com diversas situações que nós precisamos de enfrentar na nossa vida diária, e vida prática e vida espiritual. São dificuldades do dia a dia que nós estamos sujeitos a ela.
E nem por isso enfrentar a dificuldade é uma demonstração de que devemos deixar a gratidão de lado. Quando nós deixamos de agradecer a Deus, nós estamos pecando. Por quê? Porque tudo que temos, tudo que somos, foi concedido por Deus. Acredito que todos nós cremos nisso. Foi concedido por Deus. E quando nós não agradecemos o que recebemos, e esse agradecimento não é aquele agradecimento padrão e único, não. O Senhor nos convida para ser grato a todo instante, a todo momento, a todos os dias da nossa vida. Porque a gratidão nos faz bem, é um reconhecimento de que Ele nos livrou, de que Ele nos abençoou. E começa pelas coisas que nós achamos mais naturais, como a vida, o fôlego de vida, a mente perfeita, o corpo sadio e diversas outras situações em que nós sabemos que só Deus pode conceder a nós. E isso, portanto, deve ser motivo de gratidão para espantarmos do nosso caminho espiritual o que nós chamamos de ingratidão ou murmuração. A murmuração, ela é uma atitude de incredulidade. Pô, mas como incredulidade? Eu sou crente em Cristo. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas é nesse contexto mesmo que nós estamos falando. Estamos sujeitos a sermos ingratos, até mesmo pela salvação, com as nossas atitudes. E muitas das vezes atitudes pecaminosas. Descansados, e temos que descansar sim na segurança da salvação, e cremos nisso. E aí então começamos a demonstrar ingratidão nos diversos aspectos que o Senhor nos oferece. Eu tenho uma casa, mas eu queria uma outra de outra forma. Eu tenho um carro, eu queria um outro de uma outra forma. O Senhor me provê de conhecimento intelectual, né? Mas eu queria de outra forma. É lógico, nós somos impulsionados a buscar coisas melhores. A Bíblia nos convida a isso, mas no contexto espiritual, com o amparo, a proteção, a ajuda do próprio Deus. Porque nós não somos merecedores. Aquilo que temos, aquilo que somos, vem de Deus. Tem sido pregado ultimamente o evangelho da prosperidade. E a interpretação que fazemos disso, que Deus não nos convidou para sermos pessoas estagnadas, mas nos convidou para sermos pessoas prósperas, mas nos limites da sua palavra e de acordo com a vontade dele. Porque, irmãos, o que transforma-se em barreiras na nossa vida espiritual é a paixão por esse lugar. Nós achamos que isso aqui está muito bom,
que isso aqui é suficiente para nós suportarmos por longo tempo. Mas a palavra diz ao contrário, que aqui nós teríamos aflições, que esse lugar não é um lugar definitivo, que o Senhor está preparando para nos buscar, arrebatar a sua igreja. Então, é correto exercermos nossas atividades aqui no contexto profissional, familiar, espiritual, sim, é bíblico, mas nós não precisamos e não podemos criar raízes nesse lugar. E o criar raiz nos faz perder a visão da dependência de Deus. Então, é perigoso murmurar, porque revela uma atitude de incredulidade. É perigoso murmurar, porque revela uma atitude de desrespeito para com Deus. Imagine você e eu, como cristãos, desrespeitar o próprio Deus. O desrespeito ao patrão já é algo que causa repulsa. O desrespeito aos líderes familiares, o filho desrespeitando o pai, o filho desrespeitando a mãe, e a mãe e o pai desrespeitando os filhos também, no contexto da palavra de Deus, é algo abominável. O desrespeito à liderança da igreja é algo que causa um mal-estar no povo por completo. Desrespeito. A gente trabalha muito com isso, né? O desrespeito à lei gera consequência. E, às vezes, consequências que levam a punição. Desrespeito para com Deus. Imagine eu e você desrespeitando Deus. E nós fazemos isso quando nós estamos murmurando. A murmuração, um outro aspecto perigoso, tem potencial de corromper a mente e o coração daqueles que praticam. Corromper. Eu estou murmurando contra a liderança da igreja e fazendo contagiar no meio do povo que a liderança está errada. Mas sem base, sem fundamento. Isso tem o poder de penetração no coração das pessoas que estão ao seu lado, ao meu lado, ao ponto de passar a acreditar em algo negativo, em algo proveniente de murmuração, do que acreditar naquilo que está no contexto da Bíblia e da Palavra de Deus. É bem verdade que existem casos que é a liderança que precisa ceder, é a liderança que precisa adequar às normas estabelecidas pela Palavra de Deus. Mas quando existe espírito de reconhecimento, quando existe espírito de perdão, esses problemas são resolvidos, ou no trabalho, ou na família, ou na igreja.
Quantos casos nós conhecemos que aparentemente seriam casos gravíssimos no contexto de trabalho, família e igreja que nós enfrentamos, e quando houve o perdão, o reconhecimento do pecado, a aceitação do perdão, o problema foi resolvido? A palavra de Deus mesmo tem diversos assuntos e exemplos nesse sentido. Então, a murmuração pode corromper. E algo corrompido provoca muito dano. Algo corrompido provoca um dano, às vezes, irreparável. Dano irreparável. E, sim, o recurso de Deus, né? No caso aqui foi que construísse a serpente de metal, colocasse na haste e empunhasse ela para que os integrantes do povo olhassem para ela, num sinal de reconhecimento e de perdão. Para que nós entendemos. Sim, exatamente. Né? Outra coisa, o perigo da murmuração. Ela pode corromper a mente e o coração. Ela pode, com o seu efeito corrosivo, no meio da igreja local, ferir um dos princípios básicos da igreja, a unidade e a comunhão. A unidade e a comunhão. E eu vou falar novamente nos 3 aspectos. No aspecto profissional, se você pertence a uma empresa, uma entidade pública, quanto mais unido aquele movimento do qual você participa com os demais funcionários dessa repartição, dessa empresa, tem como objetivo promover a unidade e a comunhão para que venha o lucro, para que venha o benefício, né? Se alguém destoa desse foco da unidade e da comunhão, realmente traz prejuízo para os integrantes daquela atividade laborativa. Você trabalha numa empresa de construção civil e vai edificar um imóvel. E lá um grupinho de 2, 3 começa a destoar dos demais que estão trabalhando dentro do contexto de um cronograma, de um mapa, de um roteiro. Isso traz uma insegurança nessa edificação e pode ser rompida, perder e trazer realmente prejuízo. No contexto familiar também. As nossas famílias, naquilo que criou Deus, é para viver o quê? Em comunhão, em harmonia. Mas quando um ou mais de seus membros começam a desvirtuar, e a gente tem visto muito isso no nosso meio, ultimamente, com tristeza, jovens, adolescentes, adultos, que outrora tinham compromisso, né, no contexto de unidade e comunhão da família, hoje estão com rebeldia, enfrentamento, violência e até morte. Dentro daquilo que Deus criou para ser unidade e comunhão, a família. E também no contexto da igreja. Nós saímos dos nossos lares e agregamos
a uma igreja local a partir do momento que nós aceitamos Cristo como Salvador, para vivermos em unidade e comunhão. Porque isso é atributo de Deus para nós. A Trindade vive em harmonia, em comunhão. E nós conhecemos na palavra de Deus a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, justamente voltado para que nós pensemos nisso e também vivamos assim, em unidade e em comunhão. Gentileza, gentileza. Violento. Isso mesmo. Então, se eu venho para cá para provocar discórdia, se eu venho para cá para semear maledicência de um irmão para com outro, se eu venho para cá para demonstrar inveja dos grupos, dos ministérios de estudo, de música, qualquer ministério no meio da igreja, observar os defeitos, levantar questionamentos falsos, eu estou agindo contra a unidade e a comunhão que tanto agrada ao nosso Deus. Então, irmãos, no passado, né, do povo de Israel, Deus agiu de uma forma muito séria, como no texto de hoje, né? Diz o texto que muitos do povo morreram por causa da murmuração. Já pensou se ele agisse assim conosco agora? Se a ação de Deus fosse essa, nesse aspecto, na qualidade de crente, nós realmente temos que pensar na seriedade que é a questão da murmuração no meio do trabalho, da família e da igreja. Os israelitas no deserto, lá em Êxodo 16, 17, murmuraram, né? Com relação à falta de água, com relação à falta de comida, e o Senhor foi um provedor para eles em relação a isso. Mais tarde, em Números 16, nós vemos a atitude de Corá, Datã e Abirão, né, que eram integrantes do povo e que rebelaram contra Moisés e Arão, que eram líderes colocados por Deus, e consequentemente essa rebelião que eles promoveram no meio do povo foi para afrontar o próprio Deus. Diz-nos o texto, nós não vamos ler, que eles foram engolidos pela própria terra como vivos. Olha que situação drástica. Ah, mas Deus não é amor? Ah, mas Deus foi injusto em fazer isso? Matar as pessoas? Irmãos, Deus é amor, mas também é justiça, né? Nós bem sabemos disso. E Ele não compactua com o pecado. Ele antes age com misericórdia, Ele aplica a
correção no sentido de ensinar aquilo que é correto e certo na qualidade de crentes. O resultado disso que nós estamos falando aqui e do texto que nós estamos estudando hoje, né, da morte através das serpentes, a gente vê hoje, né, refletindo no povo de Israel, né, a incredulidade do coração das pessoas daquele povo, embora sendo o povo de Deus, embora sendo chamado a menina dos olhos de Deus, mas sempre manteve com insubordinação, murmuração, e as consequências nós estamos percebendo aí, e nos estudos que nós temos acompanhado, né, do quadro, do plano divino, mostrando como que Deus agia através da sua misericórdia para com o povo, e o povo retribuía de forma equivocada, com rebeldia, né, ao ponto de, no futuro, ainda ter que passar por situações calamitosas, né, sérias, perigosas, em relação a Israel como nação. Então, é perigoso murmurar, é perigoso murmurar. No contexto da igreja, alguém pediu? Pode falar, irmão. Isso aí sobre a palavra menino só. Mas eu fiquei pensando o tiro se a pessoa não veio. Porque ele tinha, sim, a consideração, mas não oferecia para eles aquele tipo de valor. Hoje, eu tenho descobrido que estirou hoje de fosse um doutor. Eu queria pedir um doutor. Mas, para mim, que não. Esse filho, se vai ver, o pagamento daquele que eu vou com respeito, a minha conduta é muito diferente. Igual. O que nós devemos apreciar, o irmão tem razão, mas o que eu procuro apreciar nesse texto aí é a fidelidade de Deus. Deus manteve a sua palavra, né, e tem mantido até agora para com o seu povo. Né? Tanto é que esse povo foi disperso num determinado momento da sua história e foi dado como exterminado. E de repente, por fidelidade de Deus, não por competência dos seus líderes ou dos líderes mundiais, que também participaram, e o Brasil participou de forma muito efetiva disso, o povo voltou para sua terra, estabeleceu-se como nação, né? Então, o segredo e o mais importante disso aí é a fidelidade de Deus. Manteve a sua palavra e tem mantido até agora com relação a esse povo. É rebeldia, né? O que o irmão está falando. Eles não assimilaram a importância desse, entre aspas, título que o irmão falou, menina dos olhos de Deus. Mas a palavra de capa a capa vem mostrando que Deus sempre esteve fiel, né? Corrigindo quando necessário, mas fiel à sua palavra no que diz respeito ao seu povo. E com relação à igreja, também é assim. Sabe por quê? Porque
a Bíblia diz que nós somos, a partir da aceitação do Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus. Olha que título. Filhos de Deus. Porque nós estamos chamados de pequenos cristãos, pequenos Cristo, quer dizer, então estamos lá. Mas será que eu e você estamos honrando esse título, Silas, como filhos de Deus? É lógico que aperta, mas ele tem se mantido fiel. Ele tem se mantido fiel na sua palavra. Ele nos chama de filhos. E isso, sem dúvida, sem dúvida. E permanece fiel. Permanece fiel. Né? Quer ver um outro? Nós somos servos de Deus. Qual o serviço que nós temos apresentado para Deus? Ele... Exatamente. Né? Integrantes da igreja que é o seu corpo. Olha só. Integrantes da igreja que é o corpo do próprio Cristo. É muito privilégio. E quando nós começamos a pensar assim, os irmãos estão percebendo pela ação do Espírito Santo que a lição foi trazer essa reflexão para nós. Compensa murmurar? Vale a pena murmurar? Vai trazer algum benefício, alguma edificação no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na minha família? Compensa? Talvez um dos problemas que tem apresentado nesse reboliço mundial, nesses últimos dias, tem sido murmuração. Murmuração. Uma nação murmurando contra a outra. Dentro da mesma nação, e vamos falar do Brasil, tem alguns que estão elogiando o líder dos Estados Unidos, outro elogiando o líder do nosso estado, outro da China, outro daqui, dali. E isso vai trazendo a ação de Satanás, né, no contexto das próprias nações. E aí a gente começa a ver que essas situações que nós ouvimos aqui no plano divino sobre o trato que Deus vai ter com as nações, olha como é fácil assim, no contexto bíblico, Deus fazer, né? Por causa de uma taxação de produtos. Olha que revolução já aconteceu. É a carne que não se comercializa da forma como era há 20 dias, 30 dias atrás. São os hortifrutis que não... E aí vai embolando tudo. Murmuração. Traz benefício nenhum, e é exatamente o que você está explicando. Manifestação a respeito de alguém. Então. E o mais sério é que nós, os crentes, estamos muito envolvidos com isso, né? Precisamos ter cuidados. Oi? Uma pergunta. Dado o contexto de informações da igreja, ou seja, no familiar, ou seja, empresarial, um membro insatisfeito com a liderança, um filho insatisfeito com o pai, com um funcionário insatisfeito com o seu patrão. Visto que o seu patrão, o pai, com a liderança, tem cometido erros, é aquela pessoa que é, entre aspas, inferior, né, daquele contexto, ele vê aquele erro e quer assim corrigido. Então, o conselho não deve ficar argumentando com o horizontal, com os demais, com os irmãos, com os funcionários, sim, direto aonde está o membro, seja com o pai, seja com o patrão, seja uma liderança. O primeiro momento
com Deus, né? Se nós estamos sendo vítima de uma situação, o primeiro contato que nós precisamos fazer é com Deus. É possível a liderança errar, o pai e a mãe errar, ou o patrão errar? É possível, né? E a gente conhece muitos casos assim, né? E o segundo aspecto que eu vejo na palavra de Deus é esse trato pessoal, né? E se não houver, no contexto da igreja principalmente, nenhum arrependimento ou reconhecimento de erro, né, chamar toda a liderança e o corpo da igreja para ajudar a resolver o problema. Mas essa questão que o irmão Guilherme falou é recorrente também, acontece também, né? Isso já tem chegado na justiça também, né? Muitos membros da igreja, com razão, né, ingressando na justiça contra a liderança, contra os líderes, porque estão agindo de forma equivocada no aspecto espiritual, longe da palavra de Deus, longe do estatuto daquela agremiação religiosa, né? Então, é possível agir dessa forma, é recomendável. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, ô Ismael, se puder. Agora nós vamos tratar um pouquinho sobre o tempo da graça, né? Como que a Bíblia fala sobre a questão da murmuração. Olha, ó. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Está falando para a gente, né? Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, está convidando nós, os crentes, para não agir como agiu o povo de Israel, porque isso é pecado contra Deus, e está nos orientando como integrantes da igreja a viver como pessoas inculpáveis diante de Deus, pessoas sinceras, pessoas irrepreensíveis, agir com transparência. Por quê? Porque essa anomalia, esse mal da murmuração, ele está presente no meio do corpo de uma igreja local. E nós precisamos ter cuidado para, quando detectarmos esse problema, contribuir para que ele seja extirpado. Termos sabedoria para isso. Termos discernimento espiritual. E o discernimento espiritual vem, em primeiro lugar, da credibilidade da palavra de Deus. É o que fala o apóstolo Paulo aos Filipenses. Esses versículos destacam a importância de evitar queixas e discussões, indicando que tal atitude contribui para a pureza e a irrepreensibilidade dos filhos de Deus. E isso afeta a busca de um aspecto da doutrina básica, que é a santificação. Nós somos salvos para sermos santos. E se eu vivo uma vida de murmuração, se eu vivo uma vida de queixa, de discussão dentro do corpo de uma igreja local, eu estou regredindo na busca da santificação. E isso é muito sério. Porque é uma doutrina. A santificação é uma doutrina. E nós precisamos, como cristão, depois da salvação, almejá-la de forma constante, diariamente. Diariamente. Né? Oi? A gente pensando assim, isso da lição, né, aquele contexto, né,
trazendo também para a nossa vida, até o título da lição, né, o recurso de Deus, Aham. muitas vezes o que Deus nos concede não é exatamente o que a gente quer. Né? A gente vê que o povo de Israel ele foi passar ali pelos Edomitas, os Edomitas falaram, vocês não vão passar. Então eles tinham que passar por fora, Desviar. né? No início ali do capítulo 21. Só que se a gente vê também, veio um outro rei lá que atacou Israel e a ordem foi para eles destruir aqueles cananeus. Né? Então, para os cananeus, o Senhor falou com Israel para destruir eles. Só que para Edom, a ordem era contornar por fora. Da mesma forma, eles reclamam ali do pão, né? Uhum. Porque eles queriam a variedade, mas eles precisavam de quê? Comida. Não é comida, mas eles queriam Do jeito deles, né? variedade, do jeito deles. Então, às vezes a gente quer do nosso jeito, mas o Senhor ele nos dá, ele não nos deixa faltar o que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de uma correção, Sim. mas ele nos dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. O Israel então está questionando aqui, e com razão, que às vezes nós temos aquilo que Deus acha suficiente, nós sentimos confortáveis nisso, mas queremos da forma com que achamos que é melhor para nós mesmos, né? E isso nos afasta da providência de Deus. Nós temos que estar satisfeitos com a providência de Deus. Se faltava alimento, é o que o nosso irmão está falando, Deus trouxe provisão de alimentos. Né? E da forma como ele trouxe, era para o povo reconhecer a soberania de Deus naquele momento ali. Não é momento de esbanjar, não é momento de fazer festejos de qualquer forma, de qualquer maneira. Não. Era momento de caminhar, até porque eles estavam ali na divisa da terra prometida, né? Estava muito próximo do lugar onde Deus iria colocá-los, mas eles, por rebeldia, demoraram a chegar neste lugar. E uma das rebeldias, a murmuração. Efésios capítulo 4, versículo 29, também nos dá uma noção sobre isso. Efésios 4, 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A murmuração é identificada ali como palavra torpe. Maledicência e murmuração. Porque a palavra torpe também poderia ser maledicência. Então, toda vez que trata sobre murmuração na Bíblia, por exemplo, queria que você vivesse pela terra, queria que você vivesse lá. A murmuração, ela é comumente contra um ente superior, como eu falei aqui. No caso, Deus, contra Deus. A maledicência é entre as pessoas, integrantes do grupo, né? A definição que nós poderíamos dar nesse momento para fazer essa identificação aí. Mas todas as duas condutas, elas, no contexto genérico, elas levam à desaprovação de Deus, né? Sim, contra a autoridade que, né, no caso espiritual, que está sobre você e eu, é o próprio Deus. Pode ser a murmuração contra a autoridade espiritual que está comigo e com você em relação à liderança dessa igreja, que são representantes de Deus, né? E olha só, a maledicência nós geralmente criamos, né? Você olha para a liderança da igreja e vê conduta
regular de todos os membros. Eu olho para a mesma liderança da igreja e digo, olha, aquele irmão está assim de errado, aquele outro está falando de errado. Está entendendo? A mesma direção que nós temos. Você fala mal, você fala bem e eu falo mal. Maledicência, né? Eu não tenho que observar aquilo que eu acho, que eu penso, mas aquilo que está no contexto da palavra de Deus, né, para aquele líder. Será que ele está agindo à luz da palavra de Deus? Né? Será que ele está promovendo a unidade do rebanho? Será que ele está contribuindo, ou aquela liderança, para a comunhão do povo? É mais ou menos nesse sentido aí. Embora as duas condutas são condutas pecaminosas. Oi? Então, poderíamos definir murmuração, levantar um questionamento com uma pessoa errada, com a intenção errada. Por exemplo, se eu tenho algo contra você, e eu chego para um outro irmão, Isaac, comento com ele que eu vi errado em você, e com a intenção apenas de comentar com ele. Isso talvez seria uma murmuração. Pode iniciar uma murmuração. Pode iniciar. Porque... Tá, mas pode gerar uma murmuração, porque a murmuração ela começa de coisas simples. De coisas que você falou com o Ismael, mas o Ismael pode... eu vou comentar com o Silas, porque é meu amigo também, e aí o Silas, eu vou comentar com o Levi, porque e aí começa aquele ciclo vicioso, né? Às vezes o Silas nem sabe que isso chegou ao Ismael, mas já está rodando no meio da igreja algo que traz consequências, né, pecaminosas para o corpo de uma igreja local. Vai contaminando, vai contaminando. Esse mal é propaganda grande, né? Exatamente. Você sabe, você está você está. Exatamente. Hã? Aham. Sem dúvida. E o verso 30 é o que o irmão Vitor acabou de dizer aqui também. A boca dos fala da sabedoria. A sua língua fala de quem é. Então, se nós somos chamados de justos, a nossa obrigação é praticar a justiça. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar com os irmãos que a gente já tem enfrentado lá na justiça brigas de irmãos na igreja provocada pelo WhatsApp. E eu estou falando isso porque a gente tem esse grupo aqui na igreja e nós precisamos ser maduros o suficiente para, quando lê uma mensagem, ler e reler, para não interpretar de forma equivocada aquilo que está sendo falado, né? Se o irmão postou alguma coisa que viu, que causou algum tremor, que volte ali e peça perdão, ou peça para tirar, ou tire, né? Porque é um instrumento muito útil, né? E a gente tem visto ali mensagens para os aniversariantes, comentários bíblicos muito importantes e tudo, mas a rapidez com que essas mensagens são processadas, às vezes eu inadvertidamente vou ler uma coisa e interpreto de forma equivocada e às vezes vou fazendo um juízo de valor equivocado daquilo que está sendo implantado, né? E infelizmente esse instrumento em algumas
igrejas locais lá na região de Minas têm causado problema muito sério também. Então, para encerrar, Eu queria comentar a respeito do texto lá no governo de Júlio o castigo que ele estava sofrendo, ele que era um confessar pecado. falando contra Deus e contra ti. Agora, a Deus por nós, para que ele tire de nós. Uhum. Não, a Deus houve uma reconhecimento, houve um reconhecimento, um pedido, né? E da parte de Deus. Uhum. E é justamente esse que é o foco do título da lição, o recurso de Deus, né? Deus agiu com misericórdia para com eles em face do reconhecimento do pecado, né, cometido. E faz referência lá no Evangelho, que nós vamos analisar à noite. E se a gente for aprofundar mais, a gente vai ver que mais na frente essa haste de bronze da serpente provocou outra situação maléfica para o povo, né? Que eles começaram a adorar aquilo como sendo o próprio Deus. Então, para nossa reflexão rápida, os males da murmuração, desânimo espiritual e contendas comunitárias no meio do corpo da igreja. Ela provoca rebeldia espiritual e divisão ministerial. Destruição da comunhão da igreja, que nós já falamos, esfriamento da ação do Espírito Santo na nossa vida, atração de outros pecados, né? Através da murmuração surgem outros pecados, e estagnação espiritual, dando lugar ao serviço do diabo no nosso meio. Então, irmãos, essa lição falou bastante comigo e eu acredito que tenha falado com os irmãos também, para que nós tenhamos cuidado com o que falar, o que escrever, o que expressar, né? Porque o inimigo está espreitando aí qualquer deslize ou vacilo espiritual nosso para provocar dissensão no meio evangélico, né? Provocar rebelião dentro da família e provocar situações gravíssimas também no nosso contexto do trabalho. É lógico que eu falei em 3 contextos, não que nós devemos fazer em um e não fazer em outro, né? É para que nós tenhamos unidade na nossa conduta, né? Sermos autênticos aqui, sermos autênticos em casa, sermos autênticos no trabalho. Amém. Obrigado.